Sejam bem-vindas, bem-vindos. Cá estamos mais uma vez para fazer o nosso Evangelho no Lar, com a graça de Deus. Esse nosso trabalho simples, feito de coração, para que a gente possa convidar para o nosso lar as entidades de luz que vêm nos visitar, vêm nos ajudar a limpar a nossa casa, a nos abençoar com a sua presença, com o seu carinho, a reformular o nosso interior, nos direcionando, nos inspirando e acompanhando qualquer outra entidade que possa estar conosco em nossa casa também, para postos de socorro, né, encaminhando e tirando qualquer perturbação que possa haver perto de nós. Vamos então levar o nosso pensamento, nos conectando com Jesus, com a nossa egrégora. Vamos então agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, para receber a sua mensagem de luz deixada no seu Evangelho maravilhoso, nos instruindo, fortalecendo para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento aqui na Terra, aproveitando ao máximo a oportunidade reencarnatória que estamos nesse momento a usufruir, que possamos sempre agradecer todas as situações que se apresentam em nossa vida, porque, sejam elas quais forem, boas ou mais, agradáveis ou desagradáveis, são todas pensadas com carinho para nos ajudar a evoluir, nos ajudar a desenvolver-nos, nos ajudar a nos aproximarmos da perfeição que Deus tem guardada para nós. Vamos então dar início ao nosso trabalho, que possamos então agradecer também a nossos companheiros espirituais que vêm nos visitar e também a todos aqueles que vejam o vídeo mais tarde. Gratidão, que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Quem é que tem um livro? Um ou dois? Livro 2, 37. Livro 2, 37. 37. Qual o número, querida? 7. 7. Ah, 77. Ok. Hum. Mensagem 31 do livro Caminho, Verdade e Vida. Coisas mínimas. Pois, se nem ainda podes fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muito cuidado. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: Pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? É natural que a gente procure encontrar algum tipo de relevo, faz parte da nossa personalidade humana, faz parte do mundo, da sociedade, das características gregárias do ser humano. Queremos, apesar de fazermos parte de grupos, queremos nos sobressair diante de nossos companheiros. É compreensível, aceitável dentro de limites de razoabilidade, não é? Mas muitas vezes, ou
posso mesmo dizer, na totalidade das vezes, nos esquecemos do que significa estar em evidência. Estar em evidência é estar debaixo de constante observação, debaixo de constante cobrança, debaixo de constante tentação e também, muitas vezes, debaixo de ataque. Estar à frente das coisas é servir como um escudo, como um para-raio, como uma bandeira, como uma luz forte que atrai todo tipo de criaturas. Portanto, devemos pensar muito bem no que significa estar à frente de alguma coisa. Não é para que tenhamos medo da responsabilidade. A responsabilidade vem com o fazer. A obra, quando é divina, não é nossa, somos sempre os trabalhadores, em qualquer posição que a gente se encontre. Mas é importante quando sentimos em nosso ego aquela vontade de estar mais destacado diante dos outros, essa sim é preciso que a gente tenha cuidado. É preciso que a gente tenha cuidado para que não percamos de vista o sacrifício que é pedido para quem está em destaque. Estar em destaque num planeta como o nosso, neste momento, ainda é um local de bastante trabalho, luta, escudos partidos, espadas quebradas. É um local de provação. E nós temos o nosso mestre como o maior exemplo desse tipo de situação. Ele esteve à frente, ele se destacou, porque essa era a sua missão, mostrar-se quem ele realmente era, para poder trazer então o seu evangelho e a luz que trouxe para o mundo. Mas isso levou ele até o sacrifício máximo diante da cruz. Quantos de nós estão prontos para isso? Que a gente faça o nosso melhor, que a gente não fuja da responsabilidade. Se temos luz, é nossa obrigação partilharmos alguma dela com o próximo, seja com um, com dois ou com multidões. Não importa necessariamente quantos são aqueles que são tocados pela luz que já temos em nós. Não é importante o número, é importante que a gente faça a nossa parte. Nenhuma luz será acendida no próximo através do nosso esforço unicamente. O nosso esforço é simplesmente fornecer um pouco de combustível diante da tarefa. Mas quem realmente faz a conversão, quem realmente espalha o conhecimento, quem realmente acende as luzes nos corações do próximo, são os nossos irmãos do plano astral. São os enviados de Jesus que nos acompanham, são nossos mentores, nossos guias, são nossos espíritos familiares, todos eles já vibrando na luz. Eles é que fazem a verdadeira transformação. Aquilo que se encontra à frente aqui na Terra será um simples farol, o farol alimentado pela usina de Jesus. Então, que a gente lembre que é preciso tomar atenção com o nosso ego, mas sem jamais fugir à responsabilidade que todos nós que aqui estamos já possuímos. E também lembrando que a prática, o cuidado com as coisas pequeninas é essencial para o mais gigantesco de todos nós. Desde as coisas pequeninas é que você realmente começa a manifestar a tua luz. É aí que ela brilha mais. Não nos grandes feitos, nas grandes palestras, nas grandes manifestações externas, visíveis, mas no trabalho pequeno, escondido, obscuro,
que poucas pessoas conhecem, mas que você continua fazendo sempre, que você continua buscando espalhar, dando o teu contributo. E uma das coisas que a gente pode fazer de melhor, todos nós, sem exceção, é praticarmos a gratidão. A maioria de nós vai sentir alguma dificuldade em pôr-se à frente de grupos, de assembleias, de momentos de doutrinação, de espalhar a palavra, de deixar a sua mediunidade fluir. Mas a gratidão não. A gratidão é algo que está sempre presente, que podemos usufruir dela constantemente, que podemos praticá-la continuamente a cada minuto de nossa vida. E essa gratidão, sim, é uma luz inextinguível. É uma luz que ilumina o nosso coração, que ilumina o nosso caminho, que ilumina as pessoas à nossa volta. Não existe melhor sermão do que um coração grato pela vida que possui. Grato por tudo aquilo que tem, grato pelos desafios, pelas dificuldades, grato pela saúde e pela doença. Porque essa gratidão é aquela que verdadeiramente mostra ao próximo o poder da fé. O que significa saber da existência de Deus, saber da existência de Jesus, da existência do plano astral. É a voz que fala baixinho sobre a imortalidade de nossa alma. Independente de quantas vidas tenhamos, quantas vezes nasçamos ou tenhamos o nosso desencarne, somos eternos. E a gratidão diante da imensidão do universo e da eternidade é a verdadeira luz que pode conquistar os corações à nossa volta. Então, que a gente se dedique sem medo, sem fugir à responsabilidade, mas também sempre com muita atenção e com muito cuidado às coisas pequeninas, agradecendo continuamente por cada momento, por cada pequeno conforto, por cada grande vitória, por cada desafio. Gratidão. Quem gostaria de que comentar a mensagem de hoje? Eu gostava de Luciano. Hoje em dia é preciso ter muita coragem para ser humilde. Porque a humildade não é mais do que aceitar o fato que somos pequenos demais, talvez, no universo, aos olhos de Deus. E o facto de que somos tão pequenos demais é entender que nem todos os nossos diplomas, os nossos estudos, as nossas sabedorias, os nossos dons, trará sobressair sobre os outros que nos acompanham nessa jornada. Alguém terá algo sempre novo para nos ensinar. Até mesmo toda a ajuda que mesmo nós que trabalhamos espiritualmente, toda a ajuda que nós podemos ter de outros profissionais é bem-vinda, porque todos trabalham para a luz. Mesmo que nós pensamos que estamos a lutar sozinhos, é um pensamento que não é verdadeiro, porque todos nós estamos a trabalhar para o mesmo fim, não é? Para que algo subnatural venha, não é? Sobre todos nós e que tenhamos uma vida melhor na Terra. A humanidade é difícil entender que esta coragem é preciso, não é? Porque hoje em dia ser humilde não é fácil. Temos altos e baixos na nossa vida
e graças mesmo a estas montanhas que nós subimos e descemos, a cada dia é que nós tornamos mais fortes. Eu lembro num versículo bíblico de Mateus 25, e penso que é o 21, que Jesus falou até muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Portanto, vemos que por pouco que nós temos, por sermos humildes, Deus nos encara com algo especial aos olhos dele. Ele também disse que todo aquele joelho que se dobrasse perante ele e toda a língua que confessará que acredita em Deus e irá fazer o que Deus deseja, da maneira que cada um de nós prestar contas de si a Deus, será desta forma. Portanto, seremos analisados ao último pormenor, e a humildade é uma delas. Porque em vez de nós estarmos a julgar-nos uns aos outros, devemos julgar a nós próprios, devemos ver-nos ao espelho, em vez de fazer tropeçar os outros e causar dano e escândalo ao nosso irmão. É muito pouco que é necessário para sermos cristãos e seguir a Jesus Cristo. Este seguimento de Jesus não era algo que fosse teórico ou uma coisa sobrenatural de seguir, porque lá atrás os seguidores de Jesus fizeram os passos, não é? Seguiram os passos de Jesus, e nós estamos fazendo hoje. Seguir a Jesus significa comprometer-se com Ele, urbanizar a nossa própria vida e viver contribuindo para a realização do projeto para que Ele veio, não é? Que é o que nós continuamos a fazer, trazer luz ao mundo e fazer com que as pessoas possam iluminar a sua vida, iluminar a vida dos outros que nos acompanham, mesmo das suas próprias famílias. E isto é de grande importância, porque nós sabemos que para nos tornarmos cristãos, precisamos seguir a Jesus Cristo. Não é algo que seja teórico, não é? Significa seguir os passos dele. É algo simples, mas basta que sermos humildes, termos amor no nosso coração. Isso convém colocarmos de parte o orgulho, porque o orgulhoso não terá lugar, não é? Não terá lugar na justiça de Deus. A fonte da vida, Jesus foi naquela altura e continua a ser para nós. É para isso que nós estamos aqui hoje no Evangelho do Lar, aprendendo sobre Jesus, que é o nosso Messias, que é o nosso Cristo. Crer nele significa fazer uso das suas palavras, contribuir para que os seus passos não tenham sido em vãos. E é isso que nós estamos fazendo, não é? Ajudando a cada pessoa que chega a nós em pedido de ajuda, de luz, e se nós tivermos algo a oferecer, que for-nos dado também, nós podemos auxiliar o nosso irmão. E é para que o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão. Hoje em dia, por um simples gesto, o homem pode se destacar por gentileza, empatia, saber ouvir e comunicar, e nós, terapeutas, fazemos isso. Porquê? Porque temos as habilidades que Jesus teve. Jesus falou a todas as pessoas, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as classes sociais. Portanto, não foi só a ricos, mas também aos pobres. Jesus estendeu a sua mão e fez também chegar a eles os milagres, tanto aos que tinham dinheiro como àqueles que não tinham, os menos favorecidos, dizia ele. Portanto, é isso que faz um homem ser atraente hoje em dia, pela sua gentileza, a sua simpatia, e isso é que faz comunicar, não é? A nossa apresentação de comunicação corporal destaca-se mesmo por isso, porque damos o nosso nome a Cristo, damos a nossa vida, mas a nossa luz vai brilhar se os nossos passos estiverem a condizer com aquilo que nós dizemos que somos realmente. Um provérbio antigo que diz: parai de ansiar pela chuva, na hora certa ela vai chegar. Por isso é que as coisas de Deus não são no nosso tempo, Dr. Luciano, mas sim no tempo que Ele estipula. E é isso que nós temos que fazer, saber esperar o momento certo para que Jesus haja na nossa vida e deixar-nos brilhar esta luz que Ele deixou entre nós. Era isto que eu gostava de deixar ficar aqui. Gratidão. Gratidão. Mais alguém quer comentar a mensagem de hoje?
Não? Ok. Vamos então fazer o nosso momento de oração. Já sabemos que nós fazemos aqui com a Solaris também combinada com a nossa oração, para que a gente possa fornecer mais energia e tratamentos a todos aqueles que possam precisar, encarnados e desencarnados, que vão ser agora abençoados por Jesus. Vamos então levar o nosso pensamento, nos conectando fortemente com a nossa egrégora. Senhor Jesus, meu Pai amado, Senhor de infinita luz e bondade, agradecemos o momento de reunião de que estamos, a oportunidade de orarmos por nossos companheiros de jornada, por todos nós também. Vamos começar então por enquadrar a todos aqueles que vão receber tratamentos encarnados e desencarnados em mercados de trabalho, em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Quais são as cores que devem levar essa mercaba? Rosa, Uh, branco brilhante, combinação verde-azul. ok. Vamos então agora fazer uma solar à flor da vida. Nessa solar vamos colocar os nossos tratamentos básicos, energia apurada para a limpeza, chakra balance para equilíbrio dos chakras, Sirmita para a proteção, vamos pôr esse Sirmita principalmente a proteger os chakras, limpeza do campo da aura, do campo magnético, solar do Espírito Santo, flor de lis, transmutação da sombra, amor familiar, limpeza em alinhamento com a fonte criadora, desconexão da matriz e ascensão crística, não lembra consolo, para luto de qualquer gênero, Libertação de energias presas, ok? desbloqueio de energias presas e libertação de marcadores de energia, as duas. Ok. Vamos por consciência multidimensional, compaixão multidimensional. Na solar a cristal, vamos pôr para cancro, para problemas ósseos, as cartilagens, Osteoporose, osteoporose. sistema imunológico e proteção psíquica. Isso. Vamos colocar também anxiety, ansiedade, depressão para depressão, energize, energizando todos os campos. Solária dos 15 chakras, solária setinária, fortalecimento das virtudes capitais, solária dos cristais arcturianos de ascensão, e vamos então agradecer ao nosso Pai Celestial por todo o apoio fornecido à nossa família mais imediata, nossos irmãos e pais, filhos, companheiros, companheiras. Agradecemos as bênçãos de luz, de amor, de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade.
Gratidão por cuidar daqueles que mais amamos, meu Senhor. Mas também pedimos por todos aqueles que nem conhecemos, aqueles que se encontram em sofrimento, perdidos, perdidos de si mesmos, perdidos de Ti. Nossos irmãos que se encontram a padecer com doenças, que a cura se aproxime daqueles que já cumpriram a sua tarefa e já receberam o ensinamento necessário. Decretamos a cura total e definitiva para todos aqueles que necessitam e merecem. Vamos também agradecer por todo o apoio dado às crianças, em geral, espíritos reencarnantes no início da sua jornada terrena, recebendo tudo aquilo que necessitam, a paz e a harmonia necessária para o seu desenvolvimento e crescimento. Agradecemos também o apoio nos nossos idosos que encontram-se no seu final de vida, buscando a iluminação e o sentido da vida que está chegando ao fim. O mesmo para todos aqueles que se encontram em processo de desencarne, de preparação para o mundo astral. Agradecemos pela força concedida a todos aqueles que se encontram perdidos nas trevas, facilitando com que possam ver, ouvir, para que possam receber carinho, compreensão e socorro. E agradecemos também, meu Senhor, por todos aqueles que possamos não ter mencionado aqui, mas que necessitam sempre de ajuda, socorro, paz, harmonia, saúde, bem-estar. Gratidão por acompanhá-los carinhosamente a cada momento, fortalecendo-os, libertando-os, trazendo-lhes paz, harmonia e felicidade. Vamos então agora aplicar o infinito. Liga. Vamos enviar essa solar que se multiplica por todos aqueles que recebem tratamento agora, inclusive nós também. Enviando e agora envolvendo individualmente cada um e ativando o tratamento em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fixar com azul celeste e fazer o corte energético dos cordões. Gratidão, meu Senhor, pela oportunidade. E vamos então fazer a nossa oração pessoal, neste momento, pedindo por nós, da mesma maneira, como se já tivéssemos recebido. Vamos então terminar a nossa oração pessoal, agradecendo. E chegamos então ao finalzinho da nossa reunião de hoje. E eu vou pedir então para que alguém faça a nossa oração. Vou ir diretamente. Quem é que pode fazer? Hoje faço eu, doutor. Que bom, ok. Então, força.
Jesus, Mestre amado, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Pedimos que os bons espíritos protetores permaneçam em nosso lar, que a tua luz nos guie e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão. Gratidão, gratidão. Que assim seja. Ok, muito bem, muito bem. Estamos aqui chegando no finalzinho do nosso trabalho. Vamos então beber nossa aguinha, que foi energizada pelos nossos companheiros espirituais. Saúde. E nos vemos em breve na nossa próxima sessão, na próxima quinta-feira. Ok? Gratidão, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E bom fim de semana. Bom fim de Obrigada. semana. Gratidão. Obrigada, gratidão. Uma boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.